Oi, gente. Vamos continuar conversando sobre ômega 3. Agora eu vou apresentar um estudo que a gente fez aqui no ambulatório de transtorno de déficit de atenção da UFMG, já tem bastante tempo, e é um estudo que a gente tentou fazer, um estudo placebo duplo cego, a gente conseguiu fazer com uma pequena amostragem, mas com resultados muito interessantes. A gente trabalhou com duas avaliações durante o período de um ano, usando uma escala de avaliação de TDAH e uma de movimentos. A gente avaliou crianças com déficit de atenção e crianças com transtorno motor. Tá certo? A gente usou uma dose de 600 miligramas de ômega, né? Na verdade 120 de DHA, que era uma dose de um DHA de boa qualidade, e uma parte dela de 60 de EPA. E o que a gente encontrou no estudo foi muito interessante, porque na escala de avaliação motora, que é o mais interessante, é que a gente percebeu que as crianças que estavam naquele risco maior de transtorno de coordenação motora, com o uso dele durante esse um ano, eles mostraram uma melhora muito grande em comparação com os que não utilizavam a droga, os que usaram placebo. Então, assim, nesse grupo, mesmo sendo pequeno, a gente conseguiu encontrar uma diferença muito maior de melhora nos rendimentos motores das crianças, que é exatamente porque o ômega ele tem essa ação de organização. Então, as crianças, por exemplo, mais jovens, quando elas se organizavam de uma forma melhor no motor, elas aumentavam a sua sensação de bem-estar. Então, elas tinham menos sintomas disruptivos. Disruptivo é a criança que explode, que fica brava, porque a criança, à medida que vai desenvolvendo, nem sempre o corpo acompanha o cérebro, e o ômega encaixa isso de uma forma melhor. E ela se sente mais bem-sucedida nas pequenas tarefas, isso deixa ela com uma autoestima maior e deixa ela com uma situação bem melhor na sociedade. A gente percebeu nessas crianças que nas escalas, quando a gente avaliou os testes totais, os scores, e a gente teve, como foi placebo controlado mesmo, a gente não tinha como saber quem era, né? Assim, e a gente teve um pequeno azar na nossa amostra, mesmo se isso não afetou, é que a gente sabe que as meninas desenvolvem uma série de aspectos motores primeiro que os meninos. Então, quando comparado da faixa etária, só que o nosso grupo de meninas, ele estava maior representado no grupo que não era placebo. Então a gente acabou tendo uma diferença, mas mesmo assim os nossos resultados finais foram de um P de 0,01, que é um P bastante eficiente. E quando a gente avaliou pedaços separados do teste, as crianças com ômega 3 em relação às outras, elas tinham uma diferença de 0,02,7 ou 0,03, que é um índice, um score de P muito razoável, muito bom, e mostrando uma diferença realmente entre os dois grupos. O nosso trabalho foi pequeno, mas foi só para tentar ajustar algumas questões. Depois, por problemas financeiros, como toda boa pesquisa, a gente não conseguiu mantê-lo e nem terminar completamente como era desejado. E também a gente perdeu alguns pacientes. Mas nessa parte a gente já está com os que ficaram, né? A gente acabou tendo que separar, mas a gente conseguiu usar a medicação e distribuir gratuitamente para eles durante esse período. Então a gente viu que uma melhora da destreza manual muito maior no grupo que usou ômega. Isso tem, nessa escala que a gente utilizou, ela separa muito bem isso. Uma outra coisa muito importante, por exemplo, as pessoas não acham importante, mas existe uma questão motora que é o balanço, né? Que é saltar, pular de amarelinha, mas também vai ser para jogar bola. O cara tem que ter o balanço para poder segurar numa perna, chutar com a outra, né? Assim, em várias outras situações na vida você vai precisar disso. Até inclusive para andar de bicicleta. E o grupo que toma ômega 3, eles apresentaram um score 0,02, né, o que é um indicador muito bom de eficiência do produto. Mas o que eu estou falando disso? Porque o ômega, gente, aí eu vou contar uma historinha que é a seguinte. Estudando o ômega 3, né, eu gosto muito de farmacologia, eu descobri que Minas Gerais, especificamente no Brasil, foi o lugar que mais utilizou ômega 3 entre o final do século XIX, quando se funda a Faculdade de Farmácia de Ouro Preto, até depois da Segunda Guerra Mundial. A gente era um grande importador dessa substância, muitas famílias mineiras utilizavam. Na região mais noroeste, que é o Vale do Jequitinhonha, depois eu descobri o uso de um ômega 6, que é o óleo de capivara, e essa substância era utilizada por as famílias como forma de proteger das inflamações respiratórias que eram muito frequentes em Minas Gerais. Mas a gente sabe que tem uma outra ação por trás, né? A gente sabe que as habilidades motoras, né,
que eram reconhecidas dos mineiros, os bordados, as marcenarias, essas coisas mais antigas, elas também têm uma relação muito grande com esse uso do ômega 3, e é muito nítido a diferença entre as gerações que utilizaram e as gerações que não utilizaram. Isso assim, só do ponto de vista clínico, não fiz nenhum estudo sobre isso. Mas a gente vê nitidamente que várias coisas que os mineiros eram reconhecidos por ela, né, das habilidades motoras, as gerações mais jovens nem sempre acompanham os seus avós. O que é isso? O ômega é uma cadeia de substâncias que elas se ajuntam, é uma gordura que começa com os menores grupos e até os grupos maiores. A gente chama de poliinsaturado porque eles têm ligações covalentes importantes na distribuição da estrutura e ela vai rodar de uma forma bastante adequada a se encaixar no nosso sistema nervoso central. O DHA, que a gente fala bastante dele, ele é a mais complexa de todas. Aí depois tem o EPA, que é menos complexa, depois tem o ácido linoleico, que é o do azeite, né? O ácido araquinóide. O que acontece? Eles são responsáveis pela organização da membrana celular, pela estruturação da membrana celular. Vamos lembrar que o cérebro da gente vai, à medida que a gente vai desenvolvendo, os neurônios vão construindo a sua maturidade, as suas membranas para se organizarem melhor. Então, ele é fundamental nesse processo de desenvolvimento. Tem estudos recentes mostrando também que no processo final, que é o processo da gente se demenciar, o ômega também tem uma ação protetora. Mas não é igual na infância, que é um efeito fantástico que a gente observa clinicamente. Eu tenho uma experiência com ele há muitos anos, não só em crianças que já têm algum quadro psiquiátrico instalado como depressão, ansiedade ou autismo, mas também em crianças que estão com desenvolvimento com uma pequena alteração, um transtorno disruptivo, um transtorno opositor, né, e que a gente consegue modular o seu comportamento à medida que você modula o sistema imunológico e o sistema de amadurecimento neuronal. Essa é a coisa mais fantástica desse uso dele. O ômega, ele tem um efeito, principalmente o DHA. Existe uma substância que chama BDNF, que é um fator de proteção neuronal. É onde que a gente vê o processo, assim, o estresse, ele vai fazer você perder algumas capacidades da sua membrana de funcionar. E ele tem uma ação protetora, tá certo? Por exemplo, as mulheres têm uma ação protetora do estrógeno, que parece BDNF, mas o ômega, ela mantém isso por muito tempo. É muito bonito, assim, a gente vai ter um slide mostrando isso aqui, esse slide, que é o seguinte, é um slide que mostra a estrutura e a complexidade. E a estrutura mais complexa é exatamente a do DHA, mas ela se adequa à membrana, e agora também no outro estudo que a gente vai estar com outra foto aqui, é que a estrutura é perfeita para passar na membrana cerebral. A gente tem que lembrar que a gente tem uma membrana para proteger o cérebro nosso de qualquer coisa tóxica que não vai ser boa para ele. E ela foi desenvolvida durante a evolução, há milhares de anos, milhões, né? Então essa membrana não é qualquer coisa que passa e chega no cérebro, tá certo? E o horário que passa é quando se dorme bem, é bom lembrar disso, porque as pessoas que vão para a academia ficam lá tomando um bando de coisa para melhorar não sei o quê, nem tudo tem ação imediata, exceto as cafeínas para poder ficar agitado, como eu já falei no vídeo anterior. Se a gente comparar, por exemplo, algumas substâncias importantes na organização da membrana, como as proteínas citaxinas, o DHA tem uma capacidade maior de construir isso, tá certo? Em relação, por exemplo, ao ômega 6. É importante falar do ômega 6, gente, porque as pessoas têm uma mania muito engraçada hoje, que é quanto mais melhor, né? Então elas ficam atrás do ômega 6, do ômega 9, e quanto mais alta a numeração, pior é. Né? O 3 é o melhor, né? Se o 6 já é menos essa ação e o 9 também. Então, assim, não adianta vegano achar que usa ômega 3 de planta e funciona, tá certo? Não existe ômega em DHA de produção vegetal. É triste para eles, mas nesse momento o peixe funciona. É interessante a gente acompanhar a história do ômega, né? Assim, por exemplo, aqui no Brasil, no século XIX, tinham ômegas muito sofisticados que eram misturados com licor de cassi. Depois só sobrou o óleo de figo de bacalhau, que muita gente tomou, que tinha o nome de emulsão de Scott, né? Não era escocês, era feito na Inglaterra, né? Com restos de arenque, né? Mas o arenque é um excelente peixe para retirada do ômega 3. Se a gente, algumas culturas usam muito o ômega, como os países escandinavos, né? Assim, o hábito cultural japonês, da mesma forma que os escandinavos usavam não só o do peixe que eles já comiam na dieta, como isso. E nós mineiros mantivemos isso por um bom tempo. Infelizmente desapareceu. A grande questão é o processo de amadurecimento do córtex, né, numa criança, ele é um processo de cortar e desenvolver, desenvolver e cortar.
Esse processo de pruning é o que vai fazendo com que o cérebro se amadureça da região parietal até no final da adolescência, que hoje em dia está mais tarde, da região pré-frontal, tá certo? Esse processo, ele depende de fatores que tem O glutamato é uma substância excitatória do cérebro que provoca essa perda neuronal. E se a gente organiza esse processo inflamatório de uma forma mais natural, que é o que o DHA faz, você tem processos muito mais eficientes e saudáveis. Então, esse é um dos grandes usos do ômega 3. Agora, tem que tomar muito cuidado com qual utilizar, ficar muito atento à quantidade de DHA, mas sempre pensar que todos os sinais de estresse orgânico eles vão abaixar quando o uso do ômega. Então, as inflamações diminuem, as espinhas diminuem, o colesterol abaixa. A gente tem vários indicadores, né? Algumas proteínas inflamatórias também a gente percebe que abaixa. Nesse estudo que eu falei no vídeo passado, do estudo irlandês, eles mostraram nitidamente que vários interleucinas inflamatórias diminuem quando você está usando o ômega 3. Na minha área, eu tenho um sério problema com o ômega, porque um grupo importante de estudiosos de TDAH fizeram uma meta-análise que é muito interessante, e nessa meta-análise eles não viram resultado no uso de ômega. Mas, isso eu estou falando de 10 anos atrás. É do Barrancoy, esse estudo, e ele tem uma coisa interessante que é o seguinte, eles mostram que não funciona nas meta-análises, mas tem um artigo que está fora de linha, que é exatamente o artigo mais importante de ômega 3, que é o artigo do Heine, que é um psiquiatra que passou da Inglaterra para os Estados Unidos, agora está de volta na Inglaterra, e o Heine mostrou uma redução importantíssima de comportamento alterado em crianças que utilizavam uma boa dose de ômega 3. Qual é a diferença do estudo do Heine em relação a todos os outros estudos que mostraram que não eram efetivos? A qualidade do ômega 3 e a qualidade do produto que estava sendo utilizado no estudo. Ele fez um estudo muito grande, ele utilizou nas Ilhas Maurício, uma ilha inteira ele usou nessas crianças durante um período, e as curvas são muito interessantes de mudança de comportamento, né, mais do que de transtornos psiquiátricos do grupo. A gente sabe que as crianças com comportamentos alterados, e se esse comportamento não modifica, ele vai ficando estigmatizado e ela pode se tornar um transtorno mental. Uma coisa é a criança ter comportamentos explosivos, outra coisa é ela ter sempre comportamentos explosivos em qualquer situação. E tem um outro estudo que eu gosto muito também, que é um estudo feito na Austrália com arborígenes, porque a população australiana arborígene, geralmente ela é do centro do país, ela está distante da costa, pelo menos nos últimos 300 anos, e esse grupo estudou exatamente a suplementação nessa comunidade de ômega. Isso, o aprendizado modifica fortemente, e é um estudo muito bonito, porque eles deram placebo e ômega, e depois eles cruzaram para ver se era verdade, e mostrou claramente que as crianças que tomaram ômega, uma melhora muito grande no processo de aprendizagem e de respostas cognitivas rápidas. Fica muito claro que o grupo, por exemplo, que tomou placebo no começo, não tem mudança quase nenhuma. Depois, quando você corrige isso, ele volta a chegar perto do grupo que vinha tomando desde o começo. Então, é uma ação que em 6 meses, né, assim, desse estudo, a semana 20 e 40, né, 5 meses por aí, já dá uma diferença, que é o que a gente pode perceber na clínica também. Não é uma coisa imediata, não é um remédio para gripe, é uma questão de organização, tá certo? E depende de outras organizações. Não adianta tomar ômega 3 dormindo tarde. O uso do ômega ele vai proteger as crianças do seu desenvolvimento cognitivo, não protege totalmente do estrago que o celular e a televisão e as telas fazem no cérebro das crianças de forma alguma, mas protege um pouquinho, né? Assim, por exemplo, em relação à memória de trabalho. É muito interessante, assim, esse grupo que tem essa dieta rica, eles têm uma facilidade muito maior para decorar, para guardar agenda, para fazer coisas de organização que dependem da memória de trabalho. O que fica claro é que quando a gente separa o ômega em bons ômegas com bom DHA, tem um problema, por exemplo, no ômega, que a maioria do ômega hoje ele é feito de krill. Krill é um crustáceo, né, que alimenta as baleias, tem uma incidência é grande nos mares do sul, mas ele não tem tanto DHA. Então, muitas vezes, o ômega que você está tomando tem mais EPA do que DHA, e o que a gente está querendo como objetivo, e também foi o objetivo do estudo anterior e desse que eu tenho trabalhado, é que quando a gente tem uma boa dose de DHA, a gente tem uma melhora importante.
Só vamos falar o seguinte, que como qualquer coisa, a gente tem que pensar no risco, né? Assim, o único risco, temos histórias de câncer que são ridículas, americanas, já foi provado que foi um estudo elaborado errado, mas tem uma coisa importante do ômega que é o seguinte, nesse estudo que a gente fez na faculdade, teve uma coisa um paciente, ele apresentou hematúria, e isso é uma coisa importante da gente ficar atento, que é relatado esse efeito colateral do uso de ômega, não é explicado por quê, mas algumas pessoas reagem dessa forma, tá certo? Fora disso, assim, os efeitos são muito interessantes e tem um efeito muito importante que é aprender a comer peixe, porque as pessoas que se acostumam com esse paladar do ômega, elas sempre vão procurar uma dieta mais rica em ômega 3, que é a dieta mediterrânea, que é mais saudável e que prolonga a nossa vida, né? Assim, e que não tem nada do McDonald's. E o artigo que eu acho mais importante é a memória de trabalho, que remite da diferença. E se a gente pensar especificamente no grupo de TDAH, onde um subgrupo tem uma alteração importante, memória de trabalho, a gente pode estar ajudando o desenvolvimento dessa pessoa de uma forma muito melhor. A memória de trabalho não melhora muito com as nossas medicações para TDAH. Aliás, uma coisa importante, quando a gente usa o ômega, ele não é tratamento, tá? Ele pode até ser, dependendo do subtipo de TDAH ou de depressão, mas é sempre bom não tapar a possibilidade do uso da medicação mesmo, tá certo? Ele pode preparar para a gente usar a medicação no caso de depressão e no caso de TDAH. Eu não estou falando que ele é o tratamento, eu estou dizendo que ele ajuda a melhorar a saúde daquele sujeito para ele poder precisar ou não do outro tratamento. Então, crianças novinhas que a gente usa o ômega, a gente vê que o desenvolvimento delas é muito melhor e elas vão cursar ao longo da sua no início da sua adolescência e no final dela, de uma forma muito melhor. Então, essa suplementação ela é importante, mas desde que seja de boa qualidade. Só rapidinho, lá no nosso ambulatório, a gente teve uma senhora que se endividou no cartão de crédito para comprar o ômega 3 de um canal de televisão que anunciava. E quando a gente foi estudar o ômega, que ela tinha gastado um dinheirão para comprar, ele não tinha nenhuma validade, nem funcionava da forma que os outros funcionavam. Então, assim, muito cuidado para não comprar gato por lebre, não é só o ômega 3, ele tem que ter qualidade, a empresa tem que ser qualificada e a gente tem que sempre ficar atento à quantidade de EHA e de EPA. Se eles estiverem juntos no rótulo, é porque não separaram, não funciona. E para nós mineiros é muito difícil, mas os arenque, sardinha e a tainha lá de Santa Catarina tem uma boa quantidade de ômega 3. E se a gente ingerir bastante, também tem uma ação, mas nunca, talvez, o bastante para essa necessidade que o mundo moderno está criando à medida que ele aumenta o estresse oxidativo com os Wi-Fi, com o uso de tela e com a diminuição do sono. É isso aí, gente. Vamos pensar numa saúde melhor para a gente, nesse final de pandemia, o final, espero, ou pelo menos que a gente sobreviva a essa fase, que tenha uma vida melhor depois e que a gente se encaixe melhor na natureza e aprenda o tanto que ela é importante para a nossa vida.